E no noticiário econômico, os destaques da semana foram as discussões sobre a ampliação do Bolsa Família e a relação disso com a PEC dos precatórios, aquelas dívidas que o governo federal precisa pagar, que vêm de ações judiciais, de pessoas, de empresas, um montante gigantesco que pode comprometer aí o orçamento público. Então nós vamos falar dessa discussão agora, falar um pouquinho sobre contas públicas com o Gabriel Barros, sócio e economista-chefe da gestora RPS Capital. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo aqui ao vivo. A Priscila Yazbek também vai participar dessa entrevista com a gente, daqui a pouco ela se junta a nós. E eu gostaria de saber de você se o problema seria de fato o Bolsa Família, né, que foi apresentado pelo Ministério da Economia como algo que é necessário se dar um valor no ano que vem e por isso haveria essa possibilidade de se parcelar ou adiar o pagamento desses precatórios, ou se isso geraria um aumento de gasto público e não traria a solução que o governo aponta neste momento. Bem-vindo. Bom dia, Evandro. Bom dia, Tainá. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer estar aqui. Bom, então, o problema dos precatórios, no fundo, é que não resolve empurrar o pagamento para frente, né? Hoje em dia, a gente já tem o pagamento parcelado por estados e municípios, o que não é positivo, né? É bem negativo. Isso acontece por, inclusive, uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, o parcelamento dos precatórios não é uma solução. É uma despesa que cresce sistematicamente, né? Se a gente pegar a série histórica da despesa com precatórios, ela era de 25 bilhões em termos reais em 2013 e hoje a gente está falando de 55 bi e que vai pular para quase 90. Então é uma despesa que todo ano cresce muito, então não tem uma surpresa nesse sentido. E o parcelamento não resolve do ponto de vista para criar espaço fiscal para pagar o Bolsa Família. No Bolsa Família, é bom a gente lembrar, pela régua do Banco Mundial de critérios de pobreza, extrema pobreza, já deveria de fato sofrer um reajuste. Então, isso é totalmente factível, né? Está convergente com a direção do Banco Mundial, dos critérios do Banco Mundial. Então, o problema não é a correção do Bolsa Família em si. O problema é que, como o espaço fiscal em 2022 ele é pequeno, ele é restrito, a gente só tem 15 bilhões de espaço fiscal, o governo, para encontrar mais espaço fiscal, para turbinar ainda mais esse programa, está se valendo dessa estratégia de parcelar os precatórios, o que não é bom. Agora, diante das suas informações, Gabriel, inclusive com esse adendo de que os precatórios, de que essa manobra, digamos assim, não resolveria o problema, empurrar o pagamento dos precatórios mais para frente para consolidar programas assistencialistas como o Bolsa Família, a gente pode entender que uma corrente de economistas, institutos, a OAB inclusive, dizendo que existe um calote institucionalizado sendo preparado, é correto que esse pensamento, que inclui até a adesão aí de ex-presidentes do Banco Central, eles estão no caminho certo quando dizem que existe um calote a caminho, ou é um pouco exagerado pensar dessa forma? O governo se defende, diz que não. O presidente da Câmara dos Deputados, inclusive em recente entrevista à CNN, disse que é uma forma de não inviabilizar investimentos. Qual é a sua opinião? Eu entendo que também seja um calote constitucional, pelo seguinte, a solução que está sendo proposta é uma solução, até onde a gente sabe, né, a proposta oficial, a PEC oficial a gente não foi divulgada ainda, mas pelo que a gente sabe, a proposta ela repete, né, as práticas que são observadas nos estados e municípios. Os estados e municípios eles já parcelam há muitos anos o pagamento de precatórios e eles ficam, no fundo, empurrando o pagamento de precatórios ad aeternum. Eles nunca terminam de pagar. Isso acontece, curiosamente, com a chancela, né, da Suprema Corte e do Parlamento. Por isso que a gente diz que é um calote constitucional. Então, repetir essa prática também para a esfera federal, que a esfera federal era a única que pagava à vista, né, os precatórios. Então, igualar essa prática na esfera federal ao que é feito nos estados e municípios não resolve o problema, né? Como a gente falou no comecinho,
essa despesa com precatórios, ela, na esfera federal, ela era de 25 bilhões em termos reais, e agora a gente está com 55 bi para esse ano e vamos chegar a 90. Então, tem muita coisa estrutural acontecendo para empurrar essa despesa, né? Para que essa despesa não pare de crescer de forma nenhuma. Então, precisa atacar os drivers estruturais, né? Os fatores estruturais que fazem com que essa despesa cresça. Uma das razões é a incompetência mesmo, a baixa efetividade dos órgãos de assessoramento do governo, né? E aí, ao longo de vários governos, a gente tem visto isso. A AGU, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não conseguem ser assertivos, não conseguem coordenar a defesa da União nesses processos. Então, tudo isso precisa ser enfrentado de frente, né? Encarado de frente, para que a gente consiga resolver esse problema de forma estrutural e não com soluções na margem, né? Com falsas soluções como o parcelamento. Gabriel, vou chamar a Priscila Yazbek. Tem uma pergunta. Antes de fazer a sua pergunta, Pri, só traduza para a gente também esse conflito todo envolvendo os precatórios e por que isso está tão no centro das discussões agora. O valor é muito maior se compararmos este ano com o ano que vem desses precatórios? Priscila Yazbek. Exatamente, Evandro. Bom dia, mais uma vez, bom dia ao Gabriel, que eu não tinha cumprimentado aqui antes. O que acontece, né? A gente tem os precatórios desse ano em 54 bilhões e 700 mil reais. Para o ano que vem vai para 90 bilhões, então é um aumento de 64%. Só que o ministro Paulo Guedes, ele diz que foi um meteoro, que precisa de um míssil para conseguir combater esse meteoro, e o míssil que ele está pensando seria essa PEC para jogar esse pagamento para frente. Mas o próprio Gabriel, outros economistas também falam que o governo conseguiria resolver esse aumento de gastos com precatórios realocando recursos do próprio orçamento. Qual que é a grande questão em jogo? O Bolsa Família. Então, por que o governo quer jogar os precatórios para frente? Para conseguir emplacar agora o Bolsa Família. E aí tem toda essa discussão sobre ser um calote, não ser, e também a discussão sobre gastos públicos. Porque ao jogar esses precatórios para frente, o que vai acontecer? A gente aumenta o endividamento público, aumenta a percepção de risco do país, o dinheiro acaba saindo do Brasil, então investidores estrangeiros veem que o risco está elevado, tira o dinheiro do país. Quando a gente tem essa saída de dólar, isso acaba gerando um efeito de aumento do dólar e a gente sabe, aumento de dólar acaba pegando muito na inflação. Então toda essa discussão, ela também tem a ver com inflação e tem a ver com o nosso bolso. Então o que eu queria perguntar, aproveitando para o Gabriel, Gabriel, qual que é a chance que você vê hoje desse Bolsa Família turbinado passar, de o governo conseguir jogar esses precatórios para frente? E queria que você amarrasse essa história para explicar quais podem ser as possíveis consequências para a nossa economia e para o bolso do brasileiro. Tá, vamos lá. Então, um dos efeitos que o governo pode acabar produzindo de incrementar o Bolsa Família, eu acho que vai passar, pelo simples fato de o parlamento ter muita dificuldade de rejeitar propostas amarradas ao aumento da transferência de renda, né? A minha leitura é de que o parlamento tem dificuldade de rejeitar propostas que vão nessa direção. Então, como o governo está com uma narrativa, né, de que a proposta dos precatórios é para abrir espaço no incremento do Bolsa Família, eu tendo a achar que isso tem bastante chance de avançar no Congresso. E o problema todo dessa proposta é que, como a gente falou, isso não resolve o problema. A gente sabe também que turbinar o Bolsa Família, criando uma goteira, que a gente chama, né, no teto de gastos, e aí, se vocês me permitem fazer um parênteses rápido aqui, o teto de gastos, ele é a única âncora fiscal que o país tem, né? A gente, nos últimos 20 anos, se a gente pegar desde 1995, 97, a despesa do governo cresce 6% acima da inflação. O teto de gastos foi instituído em 2016 para que essa despesa passasse a crescer somente pela inflação, né? Crescimento real de zero. Sempre que a gente chega numa situação em que o teto ele é restritivo, ele de fato começa a gerar uma restrição para que o governo aumente despesas, a gente ouve falar em algumas goteiras, né? Que são pequenos gastos por fora do teto. Isso é muito ruim, porque isso fragiliza todo o arcabouço fiscal, fragiliza a regra fiscal. E como a Priscila colocou, isso tem efeitos na percepção de risco, tem efeitos na curva de juros, no câmbio. Então,
é importante que a gente tenha uma regra e cumpra a regra. Né? Não dá para a gente, sempre que a regra fique restritiva, a gente comece a criar saídas, né, tangenciais, goteiras no teto, para poder resolver o problema. Então, hoje o espaço fiscal que a gente tem estimado para o ano que vem, Priscila, são de 15 bilhões de reais. Né? Então, a gente tem o teto, as despesas obrigatórias vão crescer, a gente vai ter um espaço de 15 bi de reais apenas no ano que vem. Já chegou a ser 30 na estimativa. Por que caiu? Por conta da inflação muito elevada. Né? Isso é importante a gente mencionar, a inflação corrige cerca de metade da despesa. Tem muita indexação no orçamento público. Então, por conta de uma inflação elevada, esse espaço fiscal caiu de 30 bilhões para 15 bilhões. Então, a gente hoje, sem criar nenhum tipo de goteira no teto, o que tem na mesa disponível para aumentar de gasto e turbinar o Bolsa Família são 15 bi. Qualquer coisa adicional, aí passa por essa história dos precatórios, que a gente conversou no começo, mas além disso tem outras medidas que poderiam ser adotadas pelo governo para reduzir as despesas. O candidato natural que sempre surge, né, nas conversas é o abono salarial, mas que depende do apoio do parlamento. O abono salarial é um programa da década de 80, muito ultrapassado, Sim. Não contribui para reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil. Ele custa 20 bilhões. Então a gente consegue, através da fusão de políticas sociais, usar de forma mais inteligente esses recursos. Se a gente fizesse isso, a gente teria 20 bi a mais para turbinar o Bolsa Família sem criar nenhum tipo de goteira no teto de gastos. Gabriel Leal Barros, muito obrigado, viu, por sua participação. Você que é sócio e economista-chefe da gestora RPS Capital. É um prazer discutir esse assunto com você, tentar trazer de uma forma bastante didática o quanto esse problema impacta na vida de todos nós. Um bom fim de semana. Obrigado, vocês também.